Olá e seja bem-vindo ao Esfera Militar. Aqui mergulhamos nos bastidores do poder, explorando as notícias e estratégias que moldam o cenário militar e a geopolítica global. Se você quer entender o impacto real dos conflitos e alianças no mundo de hoje, está no lugar certo. Para compreender a crise atual, é crucial entender o contexto histórico que une esses dois líderes. A aproximação entre Lula e a Venezuela começou ainda durante o governo de Hugo Chávez, com quem Lula manteve uma relação ideológica e política muito próxima. Ambos compartilhavam a visão de uma América Latina mais autônoma, dominada por uma ideologia de esquerda e uma aliança entre países em desenvolvimento com uma estratégia para enfrentar o domínio dos Estados Unidos na região. Essa relação se manteve com Nicolás Maduro, que assumiu a presidência após a morte de Chávez em 2013. Maduro representava a continuidade do chavismo, uma ideologia que buscava consolidar o poder venezuelano internamente e fortalecer a integração regional com um viés anti-imperialista e de esquerda. Para Lula, apoiar Maduro significava defender a estabilidade de um aliado, além de reforçar o compromisso com o projeto político que incentivava a solidariedade entre países de esquerda do sul global. Nos primeiros anos, o Brasil se posicionou como um parceiro essencial da Venezuela, inclusive em graves momentos de crise econômica e social. O apoio de Lula foi fundamental para sustentar a imagem de Maduro internacionalmente, mesmo diante de pressões internas e externas crescentes. Contudo, a aproximação ideológica começaria a ser testada à medida que o governo de Maduro adotava uma postura cada vez mais autoritária, com uma brutal repressão aos opositores, cerceamento da liberdade de imprensa e manipulação de processos eleitorais. Esse comportamento já indicava a possibilidade de uma fratura na aliança entre os dois países, mas Lula optou por manter a diplomacia e buscar soluções internas para a Venezuela. O momento-chave para o desgaste das relações ocorreu com os Acordos de Barbados em 2023. Esses acordos, intermediados com o apoio do Brasil, estabeleciam que Maduro deveria permitir eleições mais transparentes e reduzir a repressão contra os seus opositores. Lula, que na época acreditava em um caminho democrático para resolver a crise venezuelana, viu esses acordos como uma oportunidade para retomar a legitimidade política de Maduro. Contudo, na prática, as promessas de Maduro foram rapidamente violadas. As eleições presidenciais de julho de 2024 na Venezuela foram marcadas por graves denúncias de fraude, intimidação de eleitores e um aumento brutal da repressão. Os apelos do Brasil para que o governo venezuelano apresentasse as atas detalhadas das eleições foram totalmente ignorados, o que gerou grande descontentamento por parte do governo brasileiro, especialmente de Lula, que apostou a sua própria reputação política ao fiar-se nos compromissos de Maduro. Em resposta a essa quebra de confiança, Lula tomou a decisão estratégica de vetar a entrada da Venezuela no BRICS. Esse veto foi visto como uma resposta contundente e inesperada de Lula, que sempre se posicionou em favor de fortalecer alianças de esquerdas sul-americanas. No entanto, o Brasil, sob a sua liderança, percebeu que legitimar um regime que desrespeitava acordos democráticos poderia minar a própria credibilidade do país no cenário global. Esse movimento não apenas frustrou a Venezuela, mas também colocou o Brasil em uma posição de liderança moral dentro do BRICS, mesmo que essa postura tenha contrariado as expectativas da Rússia e da China, que apoiavam fortemente a adesão venezuelana. Após o veto à entrada no BRICS, a reação da Venezuela foi rápida e muito intensa. Nicolás Maduro, que até então evitava críticas diretas a Lula, passou a direcionar acusações contra o Itamaraty, descrevendo-o como um ministério subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Essa retórica inflamada buscava caracterizar o Brasil como um país sem autonomia, servindo aos interesses dos Estados Unidos. Uma acusação grave, considerando a política externa historicamente independente do Brasil. Um dos momentos mais tensos dessa crise veio quando a Polícia Nacional da Venezuela, diretamente controlada por Maduro, publicou uma imagem nas redes sociais com uma mensagem ameaçadora, acompanhada da foto de Lula. Quem se mete com a Venezuela se dá mal.
Essa publicação foi interpretada como um ato de provocação direta, um movimento raro nas relações entre países de esquerda latino-americanos. No campo diplomático, essa ação provocou uma resposta imediata do governo brasileiro, que, embora tenha se mantido formalmente em silêncio, expressou descontentamento por meio de canais internos. Outro elemento importante foi a convocação do embaixador venezuelano no Brasil, Manuel Wadel, para consultas. Essa medida diplomática é vista como um protesto formal e uma escalada nas tensões, podendo mesmo anteceder um rompimento diplomático, caso Maduro decida retirar permanentemente o seu embaixador de Brasília. Na prática, esse gesto mostrou ao mundo que as relações entre Brasil e Venezuela estavam longe de qualquer reconciliação rápida. Chegamos agora a uma questão complexa e intrigante. Essa crise representa uma ruptura autêntica entre Brasil e Venezuela, ou se trata apenas de um teatro das tesouras? Esse conceito, muitas vezes aplicado para descrever disputas ideológicas dentro do mesmo espectro político, sugere que as diferenças aparentes podem ter o objetivo de consolidar bases de apoio interno e desviar o foco de questões mais profundas. Em termos práticos, há uma base de racionalidade para ambas as interpretações. Por um lado, Lula parece ter realmente se decepcionado com a postura autoritária de Maduro, buscando afirmar uma postura mais rigorosa e comprometida com a democracia. Essa estratégia poderia fortalecer a imagem do Brasil como líder responsável na América Latina, contrastando com regimes repressivos. Por outro lado, a postura ambígua de Maduro, que critica o Itamaraty, mas evita ataques diretos a Lula, revela uma tentativa de preservar algum tipo de diálogo futuro. Observadores notam que essa crise oferece a ambos os países uma oportunidade de consolidar apoio interno. Para Lula, esse embate projeta sua imagem como líder coerente, capaz de tomar decisões estratégicas em prol da ética democrática, mesmo que isso envolva contrariar fortes aliados de esquerda. Para Maduro, o confronto com o Brasil serve para reforçar a narrativa de um inimigo externo, necessário para manter a unidade e o apoio doméstico, especialmente em um momento em que a sua legitimidade interna está fragilizada, devido à repressão e à fraude eleitoral nas últimas eleições. Em resumo, embora a possibilidade de uma escalada para um conflito militar seja remota, a crise atual marca uma nova fase nas relações entre Brasil e Venezuela. Caso a Venezuela continue com uma política de repressão e desafie abertamente as decisões diplomáticas do Brasil, podemos assistir a um isolamento maior entre os dois países, ou, eventualmente, a uma reconciliação estratégica. A situação entre Brasil e Venezuela é um caso clássico de complexidade geopolítica. O laço histórico, as frustrações e as estratégias de ambos os lados criam um panorama ambíguo, onde interesses e ideologias se misturam. O futuro dessa relação poderá definir não apenas a postura do Brasil como líder na América Latina, mas também o caminho que a Venezuela escolherá seguir. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.